Olá pessoal, meu nome é Marco Túlio Cavalcante, eu sou médico urologista e andrologista. Neste vídeo nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, que é a diferença entre o Caverject e o Bimix ou Trimix. Então, isso é um assunto também que muita gente pergunta e muita gente quer saber qual o custo-benefício de cada um, qual o melhor, qual que dura mais, qual que tem a menos efeito colateral, o que a logística é melhor. Então, assim, nesse vídeo nós vamos nos basear principalmente na diferença entre uma medicação que é o Caverject, que é a prostaglandina pura, que tem a de 10 microgramas e a de 20 microgramas na farmácia, farmácias comuns, tá? E o Bimix e o Trimix, que o nome já fala, Bimix é uma mistura de duas moléculas, uma fórmula que mistura duas moléculas, e o Trimix, que é uma fórmula que mistura 3 moléculas diferentes, tá? Que a gente vai comentar amplamente aqui neste vídeo, tá certo? Então, só para vocês se basearem, o tratamento injetável é para pacientes que têm uma disfunção erétil e não estão indo bem com a medicação, com a sildenafila, com a tadalafila, já fizeram esse tratamento de primeira linha, né, o primeiro estágio, e não foram bem, que inclusive 35% dos homens que têm problema com ereção não vão bem com os comprimidos, não funcionam de forma adequada com os comprimidos, e alguns deles lançam mão do tratamento injetável. Eu tenho um vídeo específico também de como aplicar, como fazer a aplicação intracavernosa. Vou deixar aqui na descrição e também aqui em cima, em algum local desse vídeo, para vocês entrarem. Entrem na descrição, assistam esse vídeo que é complementar, porque esse eu vou focar basicamente na diferença dessas duas ativos, né? Os manipulados, né? Que são em clínicas especializadas que você encontra, e o da farmácia, tá certo? Então, antes de começar, vou pedir 3 coisas para vocês. É um conteúdo gratuito, a gente se esforça aqui para dar o máximo de informações científicas numa linguagem boa. Então, para motivar a gente, deixa a curtida. Se esse vídeo é importante para vocês, deixa a curtida, espalha para mais pessoas. Deixa os comentários se gostou do vídeo, se tem algumas dúvidas, e também se inscreve no canal. Nesse canal a gente tem muita coisa sobre andrologia, saúde masculina, performance sexual, performance geral do homem, tá bom? Então é isso aí, dá essa força aí pra gente, tá bom? A gente vai montar um podcast tirando todas essas dúvidas. É importantíssimo o comentário de vocês, se vocês querem um podcast específico para a gente conversar melhor e mais tempo sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, Caverject. O que é o Caverject? Caverject tem apresentação de 10 e de 20 microgramas. Ele é a prostaglandina, que é uma substância que é vasodilatadora, o PGE1, que ela é vasodilatadora. Ela atua na via do AMP cíclico. Ela transforma AMP em AMP cíclico, estimula de certa forma também o óxido nítrico e faz uma vasodilatação. Ele ajuda a relaxar a musculatura lisa do pênis, fazendo com que o enchimento do pênis seja mais eficaz. E esse enchimento seja numa pressão forte que oclua os vasos, as veias, e evite o escape venoso, né? Que a gente vai fazer um vídeo específico também sobre escape venoso. Então, essa é a função da prostaglandina. Ela é aplicada de forma local no pênis, né? Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir a caixinha aqui do Caverject para mostrar como é que funciona. Sobre custo, o Caverject tem o de 10, que é em torno, tá? A gente está falando aqui em outubro de 2021. Então, que é em torno de 75, 85 até 90 reais, mais ou menos, tá? Encontra-se nas farmácias. É difícil de encontrar. Você pode deixar ele em temperatura ambiente, tá? Então não precisa de geladeira antes de, né, lógico, de fazer uma diluição, então não precisa de geladeira. Lógico, também não pode ser uma coisa muito quente. Então quem mora
no Mato Grosso, quem mora em Tocantins, coisas onde faz 40, lugares onde faz 40 graus, 40, então aí já não é tão legal. A temperatura ideal de acomodação é de 15 a 30 graus, tá bom? Então, cuidado com isso. Ele vem num pozinho, um pozinho liofilizado, né? Então, vem num pozinho. Então, aqui eu estou abrindo para vocês uma caixinha nova, tá? Vem já com o lenço de álcool e vem com esses aqui, ó. Uma seringa com diluente, uma agulha maior, né, uma agulha grande e uma agulha menor que é para aplicação. Então, o que é que você vai fazer basicamente quando for aplicar o Caverjet? O Caverjet ele começa a atuar mais ou menos em 5 a 10 minutos, né, como os injetáveis, né, 5 minutinhos já vai estar pronto, 10 minutos já é para estar no auge, tá? Ele é para durar em torno de 1 hora, 30 minutos, até mais um pouco, né, em alguns pacientes. Todas essas medicações injetáveis têm que ter cuidado para não ter priapismo, que é a ereção prolongada. Ali a ereção de 3 horas, 4 horas, 6 horas, 12 horas. Então isso prejudica o pênis. A gente pode abordar isso também em outro vídeo, tá bom? Bom, você dilui aqui, quebra essa pontinha, né? Com cuidado. Tem no manual dele, tem toda a instrução. Você quebra isso aqui. Coloca a agulha maior, abre essa tampinha aqui, né? E você vai injetar esse líquido aqui dentro. Não é para agitar, não é para ficar balançando muito, senão estabiliza o produto. Então só você faz assim, roda gentilmente, tá? Para você ver que o pozinho realmente se dissolveu em todo o líquido. Se o seu médico, o seu especialista, o andrologista que está te acompanhando, pediu para você aplicar meia dose, por exemplo, você tem uma disfunção que não funciona com remédio, mas também não é ele julgou que não é tão grave, vamos começar com meia dose. Tá bom, você aspira só a metade, né? Você jogou 1 ml, aspira meio ml, troca para agulhinha pequena e aplica na parte dorsolateral do pênis no terço médio, tá? Eu tenho um vídeo mostrando como faz isso, tá bom? Então, aplica aqui nessa região, faz uma massagenzinha e pronto, tá? E a outra metadinha, na bula fala que é para jogar fora. Então, quer dizer, o que é que a gente tem de custo? Você tem de custo por aplicação, cada vez que você for transar, então precisa de uma caixinha dessa, R$ 75 a R$ 95 reais. Então isso a gente depois vai comparar com os outros, tá bom? E eficácia é uma eficácia boa. A prostaglandina sozinha, tem trabalhos que mostram que 70% dos pacientes têm uma ereção boa, outros 95% têm uma ereção boa. Então é variável, depende do seu grau de sensibilidade à molécula e do seu grau de disfunção também, tá? Então, esse é o Caverjet. Tem o de 10 e tem o de 20 microgramas. O de 20 microgramas é em torno de 125, 145 reais. Qual o problema? É difícil de achar essas caixinhas na farmácia, tem muita falta, né? Então, os pacientes aqui, a gente atende bastante paciente que precisa do injetável e eles têm muita dificuldade de encontrar o Caverjet, tá bom? Mas eu tô passando aqui para vocês e agora a gente vai falar um pouco sobre o Bimix e o Trimix, tá? Quais são as moléculas que a gente tem para vasoativas, né? Tem a prostaglandina, que é esse do Caverjet, tem a fentolamina, que ela estimula, na verdade ela bloqueia as vias alfa-1 e alfa-2 adrenérgicas. Então a gente sabe que a noradrenalina, a adrenalina, a ansiedade é o botão de desligar o pênis. E a fentolamina, ela vai bloquear esse efeito da adrenalina. Então é uma droga muito bacana que pode ser aplicada no pênis. Qual o efeito colateral da fentolamina? É hipotensão.
baixar a pressão e acelerar o coração. Se tomada via oral, mais ainda. Mas como é injetável e a dose tem que ser sempre prescrita por um especialista, os efeitos são mínimos, tá? As concentrações a gente vai falar depois, né, sobre da fentolamina, tá? Então, mas fica essa dica de efeito colateral. Se você faz uma fórmula com a concentração alta de fentolamina, o paciente pode ter baixa de pressão, até desmaio, tá? Então, por isso que toda formulação deve passar por um especialista para poder fazer uma coisa meio tailor-made, né? Uma coisa meio de alfaiate para o seu caso, fazer o teste de direção no consultório para ver qual a dose ideal. Pacientes que moram longe, hoje a telemedicina é uma coisa maravilhosa, né? que está se desenvolvendo cada vez mais. A gente aqui no Instituto atende pacientes do Brasil todo, de fora do país também, então a gente tem recursos para também dar essa orientação, né? Assim como os outros especialistas andrologistas também podem fazer isso, tá bom? Bom, o que é que a gente pode... então tem a prostaglandina, a fentolamina, tem a papaverina. A papaverina, ela é um vasodilatador também, aplicado localmente, que ela estimula quase 3 vias. Uma que é a do GMP cíclico, que é igual à do Viagra e do Cialis, do Eleva, do Levitra, do sildenafila, tadalafila. Então ela estimula essa via do GMP cíclico, ela estimula a via do AMP cíclico também, e ela bloqueia os canais de cálcio. Então ela bloqueia que o cálcio entre na musculatura lisa e faça uma contração. Porque o que a gente quer no tecido cavernoso é um relaxamento do tecido cavernoso para entrar sangue. Então, tem essas 3 moléculas que você pode misturar, que chama o trimix, faz uma fórmula com concentrações variáveis. Então, as farmácias mais especializadas, que são poucas no Brasil, que fazem esse tipo de medicamento, tem às vezes 12 tipos e formulações diferentes de concentração. Por exemplo, a prostaglandina de 25 microgramas, fentolamina de 5 miligramas e papaverina de 1 miligrama. Aí tem outra que é prostaglandina de 22, fentolamina de 3 e papaverina de 13 miligramas. Aí tem outra que é prostaglandina de 44 microgramas, fentolamina de 3 e papaverina de 22 miligramas. Então, quer dizer, tem muita combinação que a gente pode fazer dependendo do caso de cada paciente. Então, é uma coisa meio que sob medida mesmo. E a dose que a gente faz nesses pacientes, você pega a seringuinha de insulina, que eu vou te mostrar qual é a ideal. A ideal é essa aqui, ó. É uma seringa de 8 milímetros, né? Então 8 milímetros, não é nem 1 centímetro, e 0,3 milímetros de diâmetro. Então é muito fininha, pessoal. Não sei se dá para ver aqui, ó. É muito fininha, tá? Então essa aqui é a ideal. Tem uma mais fina ainda, que é a de 6 milímetros, então quer dizer, mais curtinha, e 0,25 milímetros de diâmetro. Então é mais fininha também. Essa você tem que ter cuidado, porque se tem um pênis um pouco mais calibroso e tem um pouco mais de tecido, às vezes até nem chega no miolo do pênis, porque a gente quer aplicar essa injeção dentro do corpo cavernoso mesmo, tá? Então tem que ser no miolo do pênis, tá certo? Então, pessoal, o trimix, ele é uma mistura de prostaglandina, fentolamina e papaverina em concentrações diferentes. E essas drogas são sinérgicas. Ela aumenta a potência da outra. Então você precisa usar menos dose, tá? Você teoricamente economiza mais, porque o frasquinho às vezes vem 5 ml. Isso depende de clínica para clínica, isso depende de farmácia para farmácia, tá? Vem de 5, em 5 ml, geralmente o frasquinho, e é em torno, tá? Isso eu não vou fechar valor, mas é em torno de 600 a 800 reais o frasquinho, tá? Aí você fala, poxa, mas é mais caro, porque esse aqui
esse aqui custa R$80, né? R$90, R$75. Mas esse aqui é por vez que você vai usar. Se você compra um produto de R$600, por exemplo, e você aplica 0,25, né, ml, então se a gente fizer uma conta aqui de padaria, vai dar quanto? 20 doses. 20 doses a R$600, a dose sai R$30. Quer dizer, é menos da metade disso aqui, tá? Então, aqui dura mais. E se você vai ter, sei lá, poxa, doutor, mas eu quero ter uma relação boa ali com a minha namorada, com a minha mulher, com a minha parceira, com o meu parceiro, não sei. Então, se a frequência é 1, é R$30 por semana. Então, quer dizer, é um custo bem ok, né? Se for 2 vezes por semana, aí 60. Aí você vai, depende da sua frequência. O ideal para usar isso aqui é você não usar mais de 3 vezes por semana. E tem muito paciente que pergunta, doutor, mas eu posso usar um dia e no outro também? Pode. Por exemplo, sábado e domingo. Agora, não usem sexta, sábado e domingo. Aí é demais. 3 picadinhas, né? Um dia diferente, então já é demais. Se você está precisando fazer isso, aí é melhor pensar sobre implante de prótese peniana. Tá bom? Se a frequência é muito alta, né? Do uso do injetável. Bom, então esse é o Trimix. Qual o problema do Trimix? Vamos lá, vamos lá. Agora é esse, ó. Pessoal, a prostaglandina, para você armazenar, precisa ficar na geladeira, tá? E para você transportar também. Então, isso às vezes pode ser um pepino, porque pro homem que tem uma relação mais casual, tá saindo ali com uma pessoa, marca de jantar e depois vai num motel e tal, poxa, mas aí ele vai com isso, né? Ou então aspira numa seringuinha e vai com a seringa tem que ir num depósito mais refrigerado, senão diminui o efeito. Então é um pouco mais complicado. Vai viajar, vai passar um final de semana, então é um pouco mais complicado. E aí a gente vai falar do Bimix. Bimix é a mistura de 2, né? E geralmente esses 2 pode ser a prostaglandina, que precisa da geladeira, e a fentolamina, que não precisa, mas aí não faz tanto sentido. Ou melhor, pode ser a mistura da papaverina com a fentolamina. Aí você vai criar uma fórmula que não precisa de geladeira, que você pode transportar para onde você quiser. E assim, é relativamente discreto, um frasquinho, você leva uma seringuinha, então assim, é mais ok, porque não precisa de geladeira. E a dose também tem que ser titulada pelo especialista, tá? Para dizer, olha, essa é a dose de segurança. E pessoal, para você fazer essas aplicações, o ideal sempre é ter uma ampola reversora na mão. Por quê? Porque se você tiver um priapismo, quer dizer, ficar ali com o pênis duro ali por 4 horas, o ideal é que você reverta. Se não, aí você vai ter que ter o transtorno de ir para um pronto-socorro para poder fazer essa reversão. E uma dica, nunca durma com ereção depois de uma aplicação, porque você não sabe se você vai passar 6 horas, 8 horas, a noite toda com o pênis duro, depois você acorda no outro dia, o pênis está duro e aí? Passou-se já 8 horas, já começa a prejudicar, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu acho que vocês entenderam a diferença aí do Caverjet para o Trimix, para o Bimix. Vai ter algumas perguntas de paciente que fala, poxa, e o Quadrimix e o Supermix? Quadrimix, ele acrescenta atropina. A atropina é um anticolinérgico, mas é uma dose muito baixa, não faz tanta diferença, não vejo razão de ser. Assim, é mais uma coisinha ali, tá? Mas não vai mudar as estrelas se você acrescentar um pouco de atropina ou a clorpromazina, né? Que aí seria o Supermix, tá bom? Eu acho que você trabalhando entre o Trimix, Bimix ou o Caverjet, aquela coisa, tem na farmácia, é mais... se você achar ótimo, se você tiver um poder aquisitivo às vezes maior também, pode quebrar um galho, mas funcionalmente você se valer dessa associação
dessa potencialização das moléculas, eu acho mais interessante. O bimix ou o trimix, se precisar, tá bom? Pessoal, qual a meta com o tratamento injetável? É que você tenha uma ereção forte, rígida, com nota maior que 8, uma nota 8, 9 ou 10 de preferência, durante 30 minutos, 1 hora, que isso satisfaça você e sua parceria e que resolva sozinho, né? Então ele vai baixando depois de 1 hora, já vai baixando e pronto. Se você vê que você toda vez está ficando 3 horas, 2 horas e meia, você vai baixando a dose, lógico, com orientação do especialista, tá? E da mesma forma, se você não está tendo ereções de forma adequada, tem que checar 2 coisas. Uma, se você está aplicando direito a medicação, e 2, se a dose está suficiente. Às vezes você precisa aumentar a dose, às vezes você precisa trocar a fórmula, tá? Isso tudo nas consultas e nos retornos de acompanhamento do seu tratamento, tá bom? Então essa é a meta. E a segunda coisa, quando falha, quando o tratamento com injeção falha, quais são as alternativas? A alternativa principal é o implante de prótese peniana, que a satisfação é muito grande, que você vai conseguir ter realmente uma ereção com a qualidade boa, quando quiser, a hora que quiser, quantas vezes quiser, sem necessidade também de ficar fazendo aplicações. Claro, é um procedimento cirúrgico, tá? Implica em alguns riscos com baixo índice de complicações, mas existe. Isso também tem que ser discutido com uma equipe de alto volume neste tipo de procedimento, tá bom? A gente tem vários vídeos sobre isso, tem um manual sobre implante de prótese peniana que você pode também ver se for o caso, tá bom? E aí no site também tem muita coisa sobre esse assunto. Outro aspecto é sobre dose. Qual a dose ideal dessas medicações? A dose é também titulada de caso a caso. Cada um precisa de um é 0,2, o outro é 0,3, o outro é 0,35, de uma fórmula mais concentrada, menos concentrada. Então tem que ter esse jogo, realmente é uma coisa bastante individualizada, tá bom? Então, e a dose necessária para você passar aquele tempo suficiente para você se satisfazer e satisfazer também a parceria. Então, tudo sempre com muita indicação. Isso não é recomendação para vocês tratarem sozinho em casa. Sempre procura um especialista. Assiste outro vídeo para ver como detalhes da aplicação. A gente tem um e-book sobre disfunção erétil. No site também tem muita coisa. E fala aí nos comentários se vocês querem um podcast mais específico para a gente conversar mais e tirar mais dúvidas, tá bom? Pessoal, um abraço, até os próximos vídeos.